Quantos deputados tu acha que o povo elegeu em 2018? São 513 ao total. Quantos desses 513 tu acha que ele elegeu? 20% disso. 5. Em 2018, 27 deputados dos 513 deputados foram eleitos dependendo do voto direto. Eleito do que a gente entende de eleição, do tipo, o cara que mais ganhou Tu chegou voto... na urna e escolheu um cara, tá? Só 27 foram eleitos desse jeito que tu tá imaginando. Entendi. Porque quando tu bota o voto na urna, o que acontece não é computar direto pro deputado, computa pro partido. E aí nisso tudo tem uma fórmula, 18 cálculos depois, se distribuem várias cadeiras do Congresso pros partidos, e os partidos ocupam isso conforme os votos. Isso significa que um deputado que ganhou, como é o caso que a gente mostra no episódio, um deputado que ganhou 128 mil votos, não é eleito, às vezes, em detrimento de um deputado que ganhou 200 votos. 200 votos é a família e o bairro dele, né? Aí, olha lá. O bairro nem não. a mãe votou. Não, no bairro não tá bem quisto. No bairro não tá muito bem quisto. Tá mais na família e na galera que trabalhou na campanha. No bairro já não acha boa ideia. Então, aí tu fala assim, pô, mas isso é sério. Aí vem várias questões disso. Isso é sério. É sério. No Brasil, na eleição de 2018, 95% não foi eleito dependendo desse voto. 95% da política, do Congresso, dos parlamentares, foram eleitos com redistribuição de voto dentro dos partidos. Ou seja, a gente não escolheu essas pessoas. A gente não tem clareza dessa fórmula. Poderiam me dizer, não, mas é legal. É legal. É hoje o sistema de voto. Se chama voto proporcional, coeficiente eleitoral. Sim. Ah, mas é legalizado. Sim, eles não estão ilegais no cargo. Sim. Mas eu desconfiaria que estão ilegítimos. Com certeza. Porque as pessoas não sabem quem eles são. O que isso gera? Olha o caminho que isso começa a criar. O caminho que isso começa a criar é... Agora, o deputado não precisa de voto para ser eleito. Ele só precisa do quê? De uma boa aliança com o partido e de um bom arranjo partidário. Porque se ele tiver num partido em que vai ter um deputado como o Tiririca, que puxa 1 milhão de votos, significa que o Tiririca vai botar mais uns 6 candidatos com ele, que não precisam ter votos. Vão usar os votos do Tiririca para se eleger. Se ele tiver num partido que tem o Tiririca e o Celso Russomano, 2 pessoas famosas, quer dizer que o partido vai botar umas 12 pessoas para dentro. E aí é natural que se crie um incentivo de criar vários partidos. Porque em cada um desses partidos a gente bota um puxador de voto, e ele puxa outras pessoas com ele, e a gente bota parlamentares que não foram escolhidos pelas pessoas. E aí a gente cria uma casta de políticos que beiram a invisibilidade pública, como o texto fala ali. E que são dinossauros ali, já estão lá dentro do Congresso, sem depender de voto, pegando fundão eleitoral, usando dinheiro para... O cara não conseguiu o voto, o cara tá lá dentro, ele fica lá dentro governando, votando, escolhendo pela população, aí sai o fundão eleitoral, que ele mesmo decide ter fundão eleitoral, ele fala assim, quero fundão. Aí ele vota o fundão eleitoral, sai o dinheiro, ele pega o dinheiro para fazer propaganda dele. E cria toda essa lógica cíclica de existir um grupo no parlamento que não tem representação popular e que governa em causa própria ou em causa do partido. O nome que a gente dá para isso é Centrão. Agora, o que significa 5% ser eleito? O quórum mais apertado, vamos falar de quórum de impeachment aí, tem que ter 25% pra vetar, cara. Tu não consegue vetar nada. E são esses caras que negociam com o presidente, são esses caras que definem as pautas que são votadas lá dentro. Então, o Congresso brasileiro é, no meu entender, agora uma opinião pessoal, né, é uma oligarquia. Sim. É uma oligarquia, é um grupo de poucos que governam pensando no bem de si próprio, sem prestar atenção no povo. E isso fica evidente para todo mundo que conhece esse sistema, conhece esses números e vive lá dentro. Não há interesse em representar a população porque não é necessário. Uhum. Não existe vínculo entre o voto e o candidato. Só precisa que existam os puxadores de voto. Então, sabe aquele grupinho que tu conhece dos deputados? Porque a maioria tu não conhece, mas tem um grupinho que tu conhece. Normalmente esses são os caras que têm voto. Uhum. Esse grupinho que tu tá imaginando agora, tá todo mundo pensando nos deputados agora. Normalmente esses são os que têm voto. Por isso que você conhece. Que puxaram uma outra leva. Que puxaram uma galera que não tem voto nenhum. E vive lá dentro há 50, 60 anos, 40 anos. Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu fiz uns cálculos. Cara, tem cara que tem duas vidas minhas dentro do Congresso. O cara, ele fica mudando, né? Ele vai pro partido, ele vai pra chefe do partido, ele vai pro não sei o quê, ele vai pro Senado, ele tem uma influência dentro do partido ali, mas não recebe necessariamente esses votos e não recebe. Não depende deles. Sim. Mas ele escolhe. Aí os chefes, os donos de partido, viram pessoas extremamente poderosas. Porque eles definem. Tu quer te candidatar, Arthur? Eu falo o seguinte, olha, no meu partido tu vai ser eleito. O que tu me dá em troca? Tu vai votar assim? Tu vai votar assado? Tu vai devolver o fundão? Como é que tu vai fazer? Vira uma moeda de troca ali.